Olá, professores coordenadores. Estamos aqui hoje para mais um momento de estudo do EMAI. Me chamo Silvana, estou aí à frente das ações de matemática na Diretoria de Ensino Campinas Oeste, num trabalho em parceria com a Márcia, que estará conosco no segundo momento de discussão. Vamos começar nosso estudo? Para o nosso momento de estudo de hoje, nós temos, então, alguns objetivos, né? O primeiro é retomar os objetivos do Programa de Recuperação e Aprofundamento, analisar as características do material Aprender Sempre, volume 3, articulando essas características ao material curricular que nós temos, que é o EMAI, refletir a respeito dos procedimentos necessários e as tomadas de decisões que contribuem aí para o ensino e aprendizagem da unidade temática Geometria, e refletir as possibilidades de intervenções pedagógicas que podem ampliar a aprendizagem dos alunos. Para iniciar essa discussão, nós vamos propor aqui duas reflexões a respeito do material Aprender Sempre. A primeira reflexão é a seguinte: qual é o objetivo do material Aprender Sempre, volume 3? Nós sabemos que ele já está em uso, aliás, estamos aí na reta final desse ano de 2020, do uso do material Aprender Sempre volume 3. Você já tem uma proximidade muito grande, um domínio desse material. Então, por que discuti-lo nesse momento? Qual é o objetivo desse material? Pare um pouquinho para pensar. Depois sigam essa discussão. Vou para o segundo questionamento. Qual é a diferença do material Aprender Sempre volume 1 e 2 em relação ao volume 3? Nós tivemos durante o ano de 2020 3 volumes aí do material Aprender Sempre. Utilizamos eles em momentos específicos e agora estamos com o volume 3. Qual é a diferença entre esses materiais? Eles possuem as mesmas características, os mesmos objetivos? O que vocês acham? Vocês que usaram, que manusearam, que já estão aí, como eu disse, na reta final do uso desse material, existe ou não uma diferença? Se existe, qual é a diferença? Deu para pensar? Vou seguir e vou responder aqui a esses questionamentos junto com vocês, tecendo algumas ideias, com indicações e orientações que o próprio material apresenta. Para a gente entender um pouquinho primeiro, então, a respeito de qual é a diferença do material Aprender Sempre, volume 1 e 2, em relação ao volume 3, a gente precisa retomar, então, o que vem de orientação no próprio volume 1 e 2, que eles foram preparados para apoiar naquele momento os alunos. Quando ele diz naquele momento, ele se refere ao segundo bimestre e ao terceiro bimestre. Esses materiais corresponderam ao trabalho com as habilidades destes bimestres. E tinham aí o propósito de apresentar atividades para ampliar os conhecimentos dos alunos em relação às habilidades essenciais daqueles bimestres. Então, o volume 1 correspondia aí às habilidades do segundo bimestre e o volume 2 às habilidades do terceiro bimestre. Essa é a característica do material volume 1, volume 2 do Aprender Sempre. Mas e o volume 3? Ele tem essa mesma característica? Ele corresponde a um bimestre de trabalho? Vamos pensar aqui um pouquinho a respeito do volume 3. A apresentação do material diz que ele foi elaborado por um processo de retomada das aulas presenciais, né? E ele vem com o propósito de recuperar aprendizagens essenciais ao percurso educacional. Essa indicação já mostra para a gente que existe uma diferença da proposta do volume 1, do volume 2 para o volume 3. Porque, como eu disse, o volume 1 e 2 foram elaborados para trabalhar habilidades do bimestre, dos bimestres que já foram citados. E esse material de recuperação e aprofundamento foi elaborado pensando aí nas habilidades essenciais para 2020. Tentando garantir numa possível retomada presencial e recuperar habilidades essenciais que precisam ser garantidas em 2020 no percurso de aprendizagem dos alunos. Essa informação,
é muito importante para a gente entender como se constitui esse material e por que existem alguns encaminhamentos, ou melhor, por que foram pensados, elaboradas algumas atividades com aqueles encaminhamentos específicos. Continuando na apresentação do material, cabe ressaltar, como eu já falei, que ele apresenta habilidades essenciais que foram analisadas por uma equipe de especialistas, por professores coordenadores, por professores da rede, que se uniram aí para discutir quais seriam as habilidades essenciais que os alunos deveriam se aproximar da melhor forma possível no ano de 2020. Essas habilidades, como a gente já sabe, estão fundamentadas no currículo paulista, mas também tiveram aí como base, né, o SARESP e a avaliação diagnóstica de entrada, que é a ADE. Pensando numa melhor forma de trabalhar e desenvolver essas habilidades com os alunos, o material ele foi idealizado para cumprir um ciclo de progressão das aprendizagens entre 2020 e 2021. Aqui eu respondo a mais um dos questionamentos que eu coloquei a princípio, né? Por que discutir esse material? Esse material que vocês já têm domínio, que vocês estão trabalhando. Porque ele vai permanecer. Ele tem uma proposta de um ciclo de progressão de aprendizagem entre 2020 e 2021. Nós começamos a trabalhar esse material agora, mas nós teremos aí uma continuidade das ações de 2021. Então, nós vamos, nesse momento, retomar um pouquinho esse material para talvez, para nos aproximarmos novamente dele, para talvez identificar um ou outro detalhe que a gente ainda não tenha percebido aí na rotina do dia a dia do trabalho com material, pensando numa ação futura que é a continuidade do uso dele em 2020. Então, nós teremos uma continuidade na ação, uma continuidade da proposta do uso desse material. Continuando aqui, nós temos algumas orientações que são apresentadas no material. Todos esses encaminhamentos que eu falei até agora, você localiza, você identifica no material do professor, né? E aqui nós temos uma orientação que a gente quis destacar, que o material do professor apresenta, né? Que esse material, Aprender Sempre, ele foi desenvolvido de uma forma articulada com os materiais que nós já temos na rede. Então, nós podemos perceber que as propostas, tanto em língua portuguesa como em matemática, elas correspondem a propostas, a uma concepção, a um trabalho que a gente já vem realizando com o material do Ler e Escrever, e no nosso caso, que estamos discutindo aqui matemática, com o material do EMAI. Então, a idealização desse material vem aí para dar continuidade a ações e se articular com as ações do EMAI. Continuando aqui nas orientações, nós podemos perceber algumas coisas em relação à organização do material, né? Então, o volume 3, ele foi idealizado com 3 sequências, esse primeiro material agora que a gente usou em 2020. Cada sequência possui 10 aulas aí com vários desdobramentos. Nós bem sabemos, e vocês que estão usando aí, finalizando o uso desse material, sabem muito bem que são vários desdobramentos dentro de cada aula. Uma orientação que precisa ser destacada do uso desse material, mais uma, né, orientação que precisa ser destacada, é que o material foi pensado para que cada professor, a partir da sua realidade e do seu contexto, realize uma adaptação das propostas, atendendo às necessidades de cada turma e dos seus alunos em específico, de cada aluno. Então, existe um pensamento, uma idealização, um trabalho pensando em quais habilidades os alunos precisam se aproximar em 2020, é isso que o material traz como proposta, mas ele não ignora, ele busca aqui, ele puxa e orienta a autonomia do professor, que deve ser lembrado o tempo todo, pois só o professor consegue ter uma compreensão mais ampla do contexto em que ele está inserido e dos conhecimentos da sua turma e de cada aluno, para conseguir entender
como que as propostas idealizadas vão se efetivar realmente na sua prática lá no dia a dia, seja de forma presencial para quem teve essa opção, seja de forma remota, que é a opção da maioria de nós que estamos aí num trabalho remoto ainda. Outro destaque na estrutura do material é a questão de que, antes de cada sequência de aprendizagem, nós temos as habilidades que serão exploradas naquela sequência, os conteúdos, os objetos de conhecimento específicos ou a unidade temática, aqui no caso, né, dessa habilidade, e a aula que ela se refere. Então, a gente consegue saber que aqui nesse caso, nós temos o print da sequência 3, né, que é onde a gente espera que a maioria de vocês estejam trabalhando nesse momento. Então, o objeto de conhecimento aqui, nesse caso, a grandeza de medidas, nós temos no primeiro ano a habilidade 16, que será trabalhada na aula 1. Então, esse quadro resumo me indica todas as habilidades que serão exploradas, todas as unidades temáticas e a qual aula se refere. Eu consigo, antes de trabalhar com a sequência, ter essa visão geral do caminho que se propõe, que será proposto pela sequência de atividades. Durante o trabalho com o material, várias coisas precisam ser ressaltadas, né? Nós temos aqui uma imagem real de um material, de uma das sequências que a gente até vai falar hoje, o material do aluno, o material do professor do primeiro ano. Temos no material uma estrutura diferente, uma estrutura que se apresentou como nova para a gente esse ano, que são orientações apresentadas em formato de U. Então, a gente pode verificar aqui pela imagem que em volta do exemplo da atividade do aluno, nós temos todas as orientações do professor num formato de U, né? Então, eu tenho em volta, aqui no formatinho de U, as orientações que eu preciso observar, que eu preciso analisar e estudar com calma, e ao centro eu consigo visualizar a proposta de atividade que será apresentada ao aluno. O que mais que a gente pode observar aqui das orientações apresentadas em formato U? Nós temos algumas orientações que já estamos totalmente habituados, porque já estavam presentes no nosso material curricular, e temos um ou outro detalhamento que se destaca aí como diferencial nesse material. Então, nós temos o tempo destinado às atividades, logo aqui no começo, os materiais que serão utilizados, material necessário, a organização da turma, uma sugestão de organização da turma. Cabe lembrar, como eu li lá no começo na orientação do material, esse material, a princípio, foi idealizado por uma retomada. Então, a maioria das indicações de organização da turma pensa, né, se orienta uma organização pensando num contexto em que os alunos estariam presentes. Mas, como a gente já sabe, né, não foi possível a retomada, e aí, com certeza, nós temos que fazer as adequações necessárias para desenvolver a atividade. O próximo item que a gente tem aqui em volta é a habilidade que se refere à atividade, né? Nesse caso, essa aula 4, que é o que a gente está visualizando aqui, nós temos duas atividades, aqui desse lado a primeira e aqui a segunda. Então, vocês podem observar que aqui no comecinho, nós temos a habilidade da primeira atividade, e logo aqui embaixo nós temos a habilidade da segunda atividade. Então, em volta nessas orientações, nós sempre vamos ter a habilidade. Em alguns casos, essa habilidade ela vem acima ou no ladinho da atividade. Mas o importante é que o material sempre indica, próximo àquela aula, qual é a habilidade que está sendo proposta. Depois da habilidade, vem aí o desenvolvimento e as intervenções, né? Orientações de possíveis orientações de possíveis formas, jeitos, de detalhamentos que precisam ser observados quando a gente for realizar a atividade. E algumas indicações de intervenções que podem ser realizadas.
Lembrando novamente que como o material foi idealizado por uma retomada presencial, algumas das intervenções ou algumas das propostas do desenvolvimento precisam de uma adequação, né? Porque nós temos um grupo menor de pessoas no presencial, um grupo muito pequeno, e um grupo maior de profissionais no ensino remoto. Então, como o material foi desenvolvido pensando numa retomada, com certeza nas suas orientações, vocês perceberam que boa parte delas indicavam algumas ações que não seriam possíveis ser realizadas por vocês, porque vocês não estão de forma presencial. E que, claro, com muita destreza, tenho certeza que vocês fizeram a melhor adequação possível para o desenvolvimento da atividade. O que mais que a gente tem aqui nesse material? O que aprendemos hoje, né? O que aprendemos hoje vem logo no final de cada orientação, no final de cada orientação da aula, como uma retomada, né? Uma reflexão do movimento que foi proposto por aquela aula. Então, aqui se indica que você retome com os alunos, fazendo uma sistematização, um fechamento, né? Do que foi discutido durante essa aula. Então, nessa aula 4, houve todo um caminhamento, você leu, analisou e sabe que no final deste caminhar é interessante que os alunos tenham claro essa discussão que está aqui no que aprendemos hoje, né? Então, quando você conversa com a sala e você chega nessa indicação e a resposta dos alunos não vão de encontro, ou melhor, não se aproximam do que está aqui nesse resumo, aí a gente vai precisar retomar algumas coisas. Porque se os alunos respondem diferente durante a conversa, ou se você percebe que o caminho da aula foi para outro contexto, então você não conseguiu, né, não foi possível chegar aqui no propósito dessa atividade. O que mais que a gente tem, então, em relação à estrutura do material, logo após cada sequência de atividades? Então, se vocês perceberam, eu falei do antes, que é o quadro de habilidades que indica o caminho que será percorrido, do durante, que foi toda essa explanação que foi feita aqui a respeito da estrutura do material, que tem as orientações em formato 1, e o depois traz uma indicação, uma sugestão das sequências do EMAI que foram que trouxeram repertório para essas propostas do material Aprender Sempre. Então, eu percebi que numa determinada aula, eu trabalhei a habilidade 4 aqui com o primeiro ano, mas que precisa ser retomada. Então, eles indicam aqui que você vá à sequência 4, atividade 4.1, atividade 5.2, atividade 5.3, vão retomar essa habilidade, e aí você pode tranquilamente fazer essa retomada com os seus alunos. Então, tem toda uma indicação do antes, do durante e do depois no material. Enfatizando, então, a articulação das propostas do material com as sequências de atividades também aí, com as propostas do material EMAI. Bom, até aqui a gente fez uma exploração do que tem no material, retomou, na verdade, porque, como eu já falei algumas vezes, vocês estão aí numa proximidade muito grande com o material, estão com ele em uso há algum tempo, então, muitas das coisas que eu retomei aqui não são novidades e podem, sim, porque não ter descoberto alguma coisa aqui durante a nossa discussão. É importante a gente pensar um pouquinho desse material, então eu vou convidar vocês a pensar aqui, acessar o link de interação e deixar as suas impressões a respeito do material. O que vocês acham desse material? O que vocês felicitam nesse material? O que vocês criticam nesse material? E quais as sugestões que vocês trariam aí para o trabalho ou para as propostas que esse material apresenta? É muito importante a gente conversar com vocês, nós também estamos trabalhando com esse material no sentido de analisar, no sentido de estudar todas as propostas, mas vocês é que estão aí na linha de frente desenvolvendo ele com os alunos. É muito importante ouvir a opinião de vocês, mas a opinião em todos os sentidos.
o que, que tem de que a gente pode felicitar nesse material, o que, que a gente pode criticar nesse material e quais seriam as sugestões de adaptações. Então, ao final da nossa discussão, lá depois, quando a Márcia terminar a explanação dela, visitem lá o link de interação e deixem a opinião de vocês a respeito do material Aprender Sempre, volume 3. Espero que tenha ficado claro a diferença entre o volume 2, 1 e 2, que foram propostos para o bimestre, né? Do volume 3, que não está sendo proposto para o bimestre, mas para o ano de 2020. Espero que tenha ficado claro também a questão de que nós vamos nos servir desse material para trabalhar um pouquinho aí a geometria, pensando que é um material que está proposto por um ciclo de progressão até 2021. Então, embora nós estamos na reta final de 2020, esse material continuará nas nossas ações. Daí a importância de que a gente fale um pouquinho dele, deixe aqui algumas indicações para que vocês vão cada vez mais se aproximando disso, cada vez mais acomodando essas ideias. E aí, lá no planejamento de 2021, voltem aí com essas ideias, podem até resgatar esse vídeo e para dar continuidade com as ações. E por que não, talvez, para colaborar com o desenvolvimento da última sequência, né? Nós estamos na sequência 3. A proposta de análise da atividade que a gente vai fazer agora é exatamente da sequência 3, que é a que está em desenvolvimento, que é a última sequência do material de matemática. Então, as indicações, as orientações que a gente vai sugerir nesse momento pode colaborar para que você potencialize o seu trabalho com a sequência 3, assim como esperamos que colabore para o planejamento das próximas ações em 2021. Antes da gente analisar a atividade, nós vamos analisar uma atividade só hoje, mas antes de fazer a análise dessa atividade, vou trazer aqui para vocês a contribuição do currículo paulista, a compreensão do currículo paulista em relação à unidade temática de geometria, né? Então, o currículo paulista traz em suas orientações a indicação de que a geometria é um campo importante da matemática que serve de instrumento para as outras áreas do conhecimento. Então, diferente do que historicamente vem acontecendo, né, que a gente sabe que a unidade temática de geometria é uma unidade historicamente temida, que fica sempre para as nossas últimas ações. Em alguns casos, a gente até evita o trabalho com essa unidade temática, né, por N motivos, mas a gente tem tentado nos últimos anos superar essa prática e nos aproximar dessa unidade temática com outro olhar, principalmente pensando aqui nessa indicação do currículo paulista que vários autores trazem há alguns anos, de que o estudo, o trabalho com a geometria é instrumento fundamental para outras áreas do conhecimento da matemática. Então, tendo essa característica, essa importância, nós não podemos deixá-la para o último momento, não devemos, não podemos, e não podemos temê-la, né? Nós precisamos quebrar esse processo histórico onde o nosso conhecimento a respeito da geometria precisa ser um pouco mais ampliado para que a gente trabalhe aí em sala, dando a devida importância que essa unidade temática tem para o conhecimento matemático. Ampliando aqui as orientações do currículo paulista, ele ainda diz que o seu estudo deve propiciar aos estudantes a compreensão do mundo em que vive e desenvolver a capacidade de descrever, representar, localizar-se, estudar sua posição e deslocamento, identificar formas e relações entre os elementos de figuras planas e espaciais, desenvolvendo assim o pensamento geométrico. Então, como já sabemos, no estudo da geometria, nós temos o trabalho com o espaço e o trabalho com as formas. Para a nossa análise de hoje, a gente vai trazer uma atividade da sequência 3, como eu já citei, que explora aí o trabalho com as formas, que está aqui. Como diz aqui a orientação, é uma atividade do material do aluno, primeiro ano. Esta imagem é referente a uma atividade do material do aluno, do primeiro ano, sequência 3, aula 4, atividade 2, né? Então, é um recorte, um excerto da atividade da aula 4, que está trabalhando aí com formas.
Vamos pensar aqui, vamos ler a atividade? Na praça, Lígia e Adriano viram um grupo de crianças brincando com blocos e construindo diferentes figuras. Letra A. Adriano disse que cada bloco é parecido com um cubo. Você concorda com essa afirmação? Letra B. Quantos cubos você acha que foram necessários para a montagem dessas figuras? Essa é a proposta de atividade. Como vocês já estão acostumados, é claro, para analisar uma atividade, a gente traz uma série de questionamentos que a gente espera que sejam questionamentos que a maioria de vocês façam ao analisar qualquer atividade de qualquer material, mas nesse caso, em específico, o material aqui do Aprender Sempre volume 3. Então, vou apresentar para vocês quais seriam os questionamentos que nós faríamos como uma proposta. É claro que vocês podem ter outros questionamentos, mas a gente entende que esses questionamentos precisam estar entre os que vocês fazem. Então, primeiro questionamento que precisa ser feito ao analisar a atividade, né? Quais conhecimentos são necessários ao professor para que realize intervenções que ampliam a aprendizagem dos alunos? Esse material, lembrando, é um material que tem como proposta recuperar e aprofundar a aprendizagem. Então, quais conhecimentos eu, professora, preciso ter, são necessários a mim para que eu realize intervenções e amplie a aprendizagem dos meus alunos? Quais conhecimentos os meus alunos irão recuperar ou aprofundar com esse material, com essa atividade? E, por último, quais condições didáticas são necessárias para a realização dessa atividade e para que ela alcance ou se aproxime do objetivo proposto? Bom, vamos lá. A análise diz, nós estamos analisando um material que tem como objetivo recuperar a aprendizagem ou aprofundar a aprendizagem e aproximamos nossos alunos das habilidades essenciais de 2020. Então, quais são os meus conhecimentos? Quais conhecimentos os meus alunos vão recuperar ou aprofundar e quais são as condições necessárias para a realização dessa atividade para que ela se aproxime ou alcance de fato aí o objetivo proposto? Olhando aqui para a atividade do aluno, vocês conseguem responder facilmente a esses questionamentos? Parem um pouquinho para pensar, antes de avançar esse vídeo. Olhem para a atividade novamente, leiam os encaminhamentos e pensem. Vocês conseguem responder a esses 3 questionamentos olhando para a atividade do aluno? Bom, a gente espera sinceramente que a resposta de vocês seja não. Por quê? Porque nós sabemos, e já discutimos várias vezes, que é indicado, que é importante que nós, professores, ao planejar as nossas aulas, iniciemos o planejamento pelo material do professor. O material do professor traz indicações, traz sugestões, traz orientações que contribuem para esse meu planejamento. Esse material ele é idealizado com este intuito, um material de estudo, um material que tem como objetivo aí repertoriar e dar condições para que o professor realize a atividade. Então, quando eu pego a atividade do aluno e leio a proposta, eu faço várias inferências, eu faço várias análises a respeito daquela atividade. Mas será que as minhas inferências estão de acordo com os objetivos para que aquela atividade foi proposta? Será que, ao realizar a atividade olhando só para o material do aluno, eu consigo me aproximar do objetivo para aquela atividade, para a qual aquela atividade foi proposto, foi idealizada? É importante pensar isso? Muito. Porque se eu desenvolver todas as atividades do material olhando só para o material do aluno, eu vou ter um resultado. Claro que eu vou ter um resultado. Porque eu sou professora, eu tenho alguns encaminhamentos, eu vou conseguir ter um resultado na aprendizagem dos meus alunos. Porém, se eu ler o material do professor e olhar para as indicações para qual aquelas atividades foram propostas, eu posso ter outro resultado. Porque quando eu olho só para o material do aluno, eu de fato faço inferências de algumas coisas. E quando eu olho para o material do professor, eu constato, eu sou orientada pelas indicações
para o que de fato aquela atividade foi proposta. Percebam que os dois caminhos são caminhos possíveis, mas qual é o caminho que eu quero trilhar? Qual é o caminho que vai me levar a desenvolver a atividade para aquilo que ela foi proposto? Alguns slides anteriores, nós pedimos para vocês analisarem o material. Não tem como eu analisar um material se eu trabalho com a proposta dele pela metade. A minha avaliação de um material, quando eu olho só para uma parte dele, ela fica falha. Porque se eu digo assim, olha, o material é ótimo, mas precisa melhorar aqui, aqui e aqui. Eu sugiro isso, isso, isso. Eu corro o risco daquelas melhorias que eu estou sugerindo já estar no material. E eu não ter percebido porque eu olho para aquele material na sua metade. Agora, quando eu olho para aquele material como um todo, faço um estudo, olho para aquilo que ele tem como potencialidade e verifico alguns limites que ele tem, aí eu tenho uma condição mais clara e mais completa de fazer ou uma felicitação, ou uma crítica, ou uma sugestão para esse material, porque eu conheço a proposta da atividade, eu conheço as orientações que vêm junto com aquela proposta, coloquei aquela proposta em prática, e aí eu sei quais são os benefícios e quais são os limites desse material por completo, tá? Então, aqui a gente vai apresentar os encaminhamentos da atividade da aula 4 do aluno no material do professor. Primeiro, né, como a gente já falou, a atividade do aluno, o exemplo da atividade do aluno sempre vem ao meio, que já é um motivo para você não ir para o material do aluno, e sim olhar para o material do professor. E aí está lá previsto, né, que essa aula aconteça em 50 minutos, uma aula de 50 minutos tanto para a atividade 1 como para a atividade 2, que você tenha um quadro de giz para a reprodução do desenho apresentado, no caso aqui, se você for realizar a atividade 1, mas para a nossa atividade 2, caixa com cubos e dados para a realização da atividade, né? Então, o material necessário para a atividade que a gente está analisando seria uma caixa com cubos e dados para a atividade. A organização da turma está dizendo que é uma atividade em dupla, respeitando o distanciamento entre as crianças e tendo elas dispostas em U para discussão e comentários. Vamos lá, lembrando novamente, esse material foi idealizado para um possível retorno. Então, esta organização aqui da turma, com certeza, não se aplica à realidade que nós temos atualmente, porque estamos desenvolvendo nossas práticas aí de forma remota. O que mais que a gente tem? Fiz um recorte no material dos encaminhamentos só da atividade 2, né? Então, nós temos aqui as habilidades da atividade 2. A primeira habilidade explorada pela atividade 2 é relacionar figuras geométricas espaciais, cones, cilindros, esferas e blocos retangulares a objetos familiares do mundo físico. A primeira habilidade. A segunda habilidade, contar a quantidade de objetos de coleções até 100 unidades e apresentar o resultado por registros verbais e simbólicos em situações de seu interesse, como jogos, brincadeiras, materiais da sala de aula, entre outros. Qual é o desenvolvimento e quais são as intervenções propostas para esse material, né? Então, vamos lá. Atividade 2, o desenvolvimento. A atividade tem como objetivo que as crianças relacionem um cubo que está incluso na classe dos blocos retangulares, ou seja, o cubo é um bloco retangular, com um dado, objeto familiar do mundo físico, e façam a contagem dos cubos utilizados por eles para a montagem das figuras. Você pode iniciar a atividade distribuindo cubos e dados para que as crianças, vamos continuar aqui, os manuseiem e reproduzam as figuras mostradas na ilustração. Professor, se puder e se quiser seguir essa sugestão, atenda para os cuidados necessários ao dar os objetos para as crianças manipularem. É importante higienizar os materiais antes e depois do manuseio pelos estudantes. Se houver a resposta 27 para a quantidade de cubos, solicite que as crianças reproduzam a figura feita com cubos pretos e pergunte: foram utilizados 3 cubos ou foram necessários 4? Elas devem identificar que há um cubo que não está visível. Vamos parar aqui um pouquinho e analisar essa orientação, né? Então, primeiro,
está orientando que você tem em mãos cubos e dados e que ofereça esses cubos e esses dados para que sejam explorados pelos alunos. Após uma exploração desse material, os alunos vão olhar e observar aqui para os blocos que estão na praça que a Lígia e o Adriano foram. E vão responder aos 2 questionamentos, né? O primeiro questionamento pergunta se esses blocos são parecidos com um cubo, né? E o segundo questionamento pergunta quantos blocos são necessários. É para este segundo questionamento que já existe uma antecipação de um dificultador aqui nas orientações. Por quê? O que ele está dizendo? Que ao contar, as crianças podem identificar que o total de cubos aqui presentes sejam 27. Porém, o que acontece se essa for a resposta dos nossos alunos? Acontece que ele não conseguiu identificar que nessa montagem aqui, ó, dos cubos pretos, para que esse cubo esteja aqui em cima, é necessário que tenha um cubo embaixo. Então, ele não consegue abstrair aqui a figura de um cubo nessa linha, alinhado com esse daqui de baixo, ó. Então, aqui eu tenho, visualmente, eu consigo visualizar 3 cubos, mas por uma compreensão matemática, por uma compreensão de um raciocínio que eu já tenho construído, eu sei que para esse cubo estar alinhado na segunda linha aqui, ele precisa que um cubo esteja embaixo, né? Então, a necessidade de explorar os cubos antes e a necessidade de que você antecipe essa intervenção já está posto na atividade, né? As indicações, as orientações já estão te trazendo aqui possíveis dificultadores durante a realização da atividade pelo aluno, porque ele vai facilmente contar, ele pode, né, facilmente contar o que ele está visualizando e ter a dificuldade de perceber, de abstrair aqui esse cubo que está presente na primeira linha aqui. Então, eu tenho 2 cubos aqui na primeira linha e aqui eu tenho um cubo. Então, 2, 3, 4 cubos nessa imagem. Bom, o que mais que nós temos aqui nas intervenções, nas orientações do material, né? O que aprendemos hoje? Ao final da aula, é importante retomar com as crianças que, ao descrever a localização de um objeto no espaço, devemos ter referência. Essa síntese aqui é referente à atividade 1. A que corresponde ao que a gente acabou de discutir seria esta. Comente que os blocos utilizados têm formato de cubo e não de quadrados. Então, eles vão se servir da contagem sim aqui nessa atividade, mas o foco principal aqui de discussão é observar que os blocos presentes no parque, eles se assemelham, eles estão representando figuras espaciais. E que essa figura espacial representada aqui são cubos. Bom, após toda essa leitura, toda essa análise que nós fizemos dos encaminhamentos do material, vamos retomar as 3 perguntas que eu fiz para vocês? Olhando para o material do professor, eu consigo responder quais conhecimentos eu, professora, tenho que ter para realizar boas intervenções e ampliar a aprendizagem dos meus alunos para a realização desta atividade? Eu consigo indicar quais os conhecimentos meus alunos irão recuperar ou aprofundar com essa atividade? Eu consigo identificar ainda quais condições didáticas são necessárias para que eu realize essa atividade e para que eu aproxime meu grupo de alunos a alcançar o objetivo proposto por ela? E aí, após a exploração do material do professor, ficou mais fácil para pensar sobre esses questionamentos? Eu arrisco a dizer que sim, né? Porque agora eu fiz toda uma análise das orientações que o material apresenta. E nessas orientações eu já tenho pistas, eu já tenho caminhos para responder esses questionamentos que precisam ser feitos antes que eu desenvolva essa atividade, seja ela de forma presencial ou seja ela de forma remota. Durante o meu planejamento, eu preciso ter esses questionamentos aqui em mente para planejar a melhor forma possível para desenvolver essa atividade proposta para recuperação e aprofundamento. Eu sei que vocês já estão aí fervilhando as respostas, é isso mesmo que tem que acontecer,
Vou pedir para vocês, então, parar esse vídeo, responderem esses questionamentos pensando em tudo que a gente falou até agora. E, em seguida, eu vou detalhar um pouquinho a resposta de cada um desses questionamentos dentro de uma compreensão que nós tivemos, tá bom? Bom, é claro que vocês podem ter ampliado essas respostas, né? Nós temos aqui algumas indicações do que respondem a esse questionamento que foi proposto, mas vocês podem ter ampliado isso, né? Então, quais conhecimentos, foi a primeira pergunta que nós fizemos, quais conhecimentos são necessários para que eu, professor, né, realize intervenções que ampliem a aprendizagem dos alunos? Nós entendemos que é importante que nós, professores, tenhamos a compreensão de que o ensino da geometria ele é fundamentado em situações de investigação e experimentação. Diferente do processo de ensino e aprendizagem que nós passamos, o ensino da geometria ele precisa ser pautado em investigações e experimentações. O nosso processo de ensino, por uma questão histórica, pela necessidade que se identificou naquele momento, ele era pautado na reprodução de características, na reprodução de regras em relação à geometria. E se entendeu, com o passar do tempo, a gente está aí discutindo isso em todos os nossos momentos de GEMAI, que a perspectiva de ensino e aprendizagem em relação a cada um dos blocos de conteúdo das unidades temáticas tiveram uma mudança, né? A partir do momento que eu entendo que reproduzir conhecimentos, reproduzir características de forma não é o suficiente para compreender essas características e para compreender toda a riqueza que tem aí no conteúdo de formas dentro de geometria. Então, o fundamento do ensino da geometria, eu preciso entender isso enquanto professor, me atualizar em relação a isso, ele está fundamentado em investigação e em experimentação. Eu preciso ter conhecimento a respeito das formas espaciais e das formas planas. Já que eu vou explorar aqui a atividade, eu tenho conhecimentos a respeito disso? E eu preciso saber o que os alunos já sabem a respeito da discussão proposta, pois somente assim eu poderei, não finalizei aqui a frase, mas vou finalizar agora com vocês, eu poderei tomar decisões a respeito de como eu vou desenvolver essa atividade. Então, aqui, ó, pois somente assim poderá, né, o professor poderá tomar decisões de como desenvolverá, realizará aqui a atividade da melhor forma possível. Bom, pensando que a gente precisa aqui, a gente tem algumas indicações de que é necessário a gente compreender um pouquinho sobre como se entende o ensino da geometria atualmente e ter alguns conhecimentos a respeito das formas, vamos retomar algumas coisas que são muito importantes a respeito do ensino da geometria? Para retomar, a gente chama vocês para uma reflexão em relação ao ensino da geometria no que se refere às formas e pensando no que a gente entende que seria importante saber. De uma forma rápida, a gente não vai aprofundar muito esse assunto, mas vamos citar alguns aspectos que são importantes que sejam sabidos por nós professores. Nós vamos fundamentar essas indicações nos estudos do professor Lorenzato e nos estudos da professora Célia Carolina Pires. As indicações bibliográficas desses estudos estão no final da apresentação aqui do primeiro momento, se acaso alguém queira se aproximar um pouco mais aí dessa discussão. Um dos primeiros aspectos importantes que eles ressaltam é que as figuras são reconhecidas pelas crianças inicialmente por suas formas, por sua aparência física, e não por suas partes e propriedades. Então, para o trabalho da geometria, é importante considerar que a criança se aproxima das formas pensando, refletindo, experimentando, experienciando, se aproximando das aparências físicas daquela forma, né? Então, não cabe iniciar uma aula detalhando propriedades das formas. A gente pode fazer isso, mas o nosso resultado de aprendizagem já está comprovado pelo processo histórico que nós passamos, inclusive somos fruto disso, que não vai trazer um resultado satisfatório, que a aprendizagem não vai alcançar aí a sua potencialidade. Por isso, a gente precisa pensar em atividades exploratórias, para que a criança pense aí nessa aparência física das formas.
Complementando essa indicação, os autores dizem que à medida em que as crianças interagem com a diversidade de formas por meio de observações, de experimentações, e que elas começam a diferenciar as características e usar as propriedades para conceituar as categorias de forma. Então, como eu já venho dizendo, por meio dessas observações, várias situações de observações, várias situações de experimentações, que elas vão se aproximar e começar a conceituar as categorias de formas. Portanto, esses autores e outros, né, entendem que o papel do ensino que nós temos em relação a esse conteúdo é avançar o aluno a respeito do mundo perceptivo. Então, pelas observações e pelas experimentações, ele tem a percepção, né, daquilo que ele está observando, daquilo que ele está tocando, daquilo que ele está discutindo, e a gente tem como aí função, né, avançar o conhecimento perceptivo para um espaço de um conhecimento representativo. Voltando lá no exemplo da atividade, a gente sabe que ao montar os cubos, provavelmente ele perceberia que para um cubo estar na linha de cima, ele teria que colocar o cubo na linha de baixo. Ali na representação dos cubos, ele conseguiria isso com certeza com mais facilidade. Mas depois de fazer todas essas experimentações, a gente precisa que ele avance no mundo representativo para entender que para aquele cubo estar na linha de cima, tem que haver um cubo embaixo. Percebam que aí está a representação nesta atividade. Claro, poderíamos citar outros exemplos, mas como a gente está explorando essa atividade, é ela que eu trago aqui como ilustração para vocês compreenderem essa orientação aqui que os autores trazem a respeito do ensino da geometria. Temos mais aqui, pela setinha a gente percebe que temos mais contribuições. Uma outra contribuição que esses autores trazem para a gente refletir a respeito do ensino da geometria é que há décadas está em discussão a necessidade de que o ensino das formas ele se inicie pelas formas tridimensionais. Pausa para um momento de dúvida ou de provocação aqui. Sim, nós fomos ensinados primeiro pelas formas bidimensionais. Nós vemos aí várias propostas em blogs, em sites, em livros, em atividades, que falam que a gente tem que começar explorando as formas bidimensionais com as crianças. Porém, há décadas está se estudando que o ensino da geometria precisa mudar o seu caminho para aproximar o aluno de uma forma melhor das representações, do perceptivo, para que ele chegue às representações. E o que a gente tem de perceptivo mais claro? As formas tridimensionais. E olha lá, vou continuar aqui a orientação. Uma vez que os objetos com os quais as crianças têm contato são esféricos, são cilíndricos, são cônicos, são cúbicos e são piramidais. Ao contrário do que a gente imaginava e do processo que a gente passou, então, nós temos que compreender que ao perceber, ao observar o mundo ao nosso redor, nós estamos em contato muito mais próximo das formas tridimensionais. Então, com elas que precisamos começar o trabalho. Depois desse trabalho, dessas explorações, vem aí, então, a planificação. Ao planificar essas formas, eu consigo levar a criança, né? Ela terá a oportunidade de explorar as formas bidimensionais. E aí? Já sabia dessa discussão ou é novo para você? Mas como diz aqui, os dois professores que têm aí um estudo já faz um tempo, faz algumas décadas, que alguns educadores estão indicando que o melhor caminho ou um caminho mais interessante para esse ensino são as formas tridimensionais, depois a exploração das planificações dessas formas para que a gente explore as formas bidimensionais. O que esse caminho aqui evita, né? Que é essa última orientação aqui. Ela evita muitos equívocos que apareceram ao se tentar relacionar as formas bidimensionais a objetos conhecidos pela criança. Ao se tentar fazer essa relação, olha o que acabou acontecendo. Como associar dados a quadrados. Essa associação não está correta. Associar chapéu do palhaço e triângulo. Caixas de presentes e retângulos. Bolas e círculos.
Se a gente for pensar, vou pegar aqui a bola. A bola, ela não representa um círculo, ela representa uma esfera, que é o que está dizendo aqui, que nós estamos muito mais próximos a formas tridimensionais, a representações de formas tridimensionais. No caso, a bola, ela representa uma esfera. Então, para um pouquinho para pensar. Olhando aqui para as indicações que essa primeira orientação faz, com os equívocos que a gente vem fazendo aí, claro que não propositalmente, mas por uma questão de que a gente ainda precisa avançar em relação a esse conhecimento, se não está certo em dizer que esses equívocos precisam ser repensados e retomados para que a gente caminhe para uma aprendizagem correta e mais significativa com os nossos alunos. Outro conhecimento que a gente vai retomar aqui ainda, respondendo à questão 1 de quais conhecimentos os professores precisam ter para desenvolver aquela atividade, é em relação a um termo que é utilizado no encaminhamento da atividade do primeiro ano, que aparece também no encaminhamento de uma atividade do segundo e do terceiro, se eu não estiver enganado, né? Que é uma discussão que a gente familiaridade dos nossos materiais, mas que a gente precisa ampliar aí nossos conhecimentos e começar a compreender essa discussão, que é a questão do bloco retangular. Um bloco retangular é um paralelepípedo composto por 6 retângulos em suas faces. Nós estamos acostumados a olhar para esta forma, para esta representação de forma e chamá-la de bloco retangular. Porém, todavia, entretanto, o cubo é um caso particular de bloco retangular, ou seja, um paralelepípedo em que todas as arestas têm a mesma medida. Então, o cubo também é um bloco retangular. Pausa de novo para uma reação e para provocações, né? Mas, Silvana, você falou aqui que o bloco retangular é composto por 6 retângulos em suas faces. Cadê os retângulos no cubo? Gente, é preciso compreender aqui uma discussão que ela já é um pouquinho antiga e que a gente não conseguiu avançar muito em alguns casos, mas que a gente precisa avançar nesse conhecimento, né? O quadrado, ele também é um retângulo, né? Historicamente, a gente costuma falar assim, isso é quadrado, isso é retângulo. Porém, quando a gente pensa nos conceitos, nas características de um retângulo, tanto o que nós chamamos de retângulo quanto o que nós chamamos de quadrado são retângulos, né? Vamos lá, vou falar novamente. O quadrado também é um retângulo, mas um retângulo não é um quadrado, tá? O quadrado possui aí, ó, até aqui tá dizendo todas as arestas com a mesma medida. Então, o quadrado precisa ter todas os seus lados com a mesma medida. O retângulo não precisa. Então, o quadrado, que é o que a gente consegue perceber aqui nas faces deste cubo, ele também é um retângulo. Sendo um retângulo, este cubo também é formado, é composto por 6 retângulos nas suas faces. Sendo composto, essa forma, sendo composta por 6 retângulos nas suas faces, ela é um bloco retangular, tá? Então, tanto esta forma, esta representação de forma, como esta representação de forma, são blocos retangulares. Porque o quadrado também é um retângulo. Espero ter esclarecido um pouco isso, porque nos outros materiais dos outros anos essa discussão também vai aparecer. E é importante a gente retomar essa questão, porque uma das primeiras coisas que eu posso fazer quando eu analisar o material e ler lá essa indicação, eu posso falar, não vou nem fazer essa atividade, olha essa orientação, tá indicando aqui que cubo é bloco retangular, isso aqui tá errado. E eu preciso parar, analisar, buscar fontes confiáveis, estudos aí de pesquisadores na área de matemática para compreender, para ampliar um pouquinho os meus conhecimentos. Aí eu vou entender que aquela indicação está correta, tanto no primeiro, no segundo e no terceiro ano, com certeza aparecem aí essa indicação, essa ampliação do nosso conhecimento de que o cubo é um bloco retangular. Bom, até esse momento a gente falou de tudo que o professor precisa saber, né? Precisa ter conhecimento para conseguir analisar essa atividade e para conseguir desenvolvê-la e explorá-la da melhor forma possível. Agora a gente vai pensar um pouquinho no aluno, né? Vamos respirar um pouquinho. Acho que eu falei algumas coisas que vocês revisitaram, mas alguns de vocês podem ter
escutado pela primeira vez algumas das coisas que eu falei. Mas vamos respirar um pouquinho. Olha, eu não sabia disso que você falou até agora. Agora eu sei, vou sentar, vou parar, vou estudar mais. Ótimo. Este momento de estudo, ele é feito para isso, né? A gente sempre fala, em todas as oportunidades que a gente tem com as coordenadoras principalmente, que é necessário valorizar o horário de estudo do EMAI para se estudar as sequências, as propostas de matemática. Nós sabemos muito, nós somos muito sabidos, nós temos muito conhecimento, nós temos muita experiência, mas nós não sabemos tudo, né? Enquanto a gente estiver aqui, nós vamos continuar aprendendo sim todos os dias. Então, o importante é eu não me fechar nessa questão de que, eu sou muito experiente, eu já tenho várias coisas que eu aprendi. Sim, nós temos várias coisas que nós aprendemos, nós somos experientes em várias coisas, mas nós sempre podemos aprender um pouquinho mais, tá? Então, se você não tinha proximidade dessa discussão, hoje nós trouxemos aqui essa discussão. Se for necessário, volta esse vídeo, ouve essa discussão novamente, chama a coordenadora, chama os colegas mais experientes, chama o colega para conversa e vamos discutir um pouquinho mais sobre isso, porque é importante, porque é determinante para que eu realize essa atividade da melhor forma possível, assim essa como qualquer outra que eu não tenha proximidade do conhecimento. Eu sempre digo, e eu falo isso para os meus alunos, falo isso para mim mesma, feio não é não saber. Não saber, ninguém sabe tudo, né? Feio é eu dizer que não vou tentar, é eu dizer que não quero mais, é eu parar naquilo que eu sei e me fechar para os nossos conhecimentos, né? Porque se eu não sei isso que a atividade propõe, como que eu posso desenvolver essa atividade e explorar o potencial dela? Vou voltar numa coisa que eu já falei. Eu vou conseguir trabalhar essa atividade? Vou. Mas eu vou ter um resultado quando eu não tenho conhecimento sobre aquilo que está discutindo. Quando eu tenho conhecimento ou paro um pouquinho para estudar sobre aquilo, porque eu não tinha esse conhecimento naquele momento, eu tenho outro resultado. E esse outro resultado pode me levar, pode me aproximar do objetivo, a alcançar o objetivo proposto pela atividade de uma melhor forma e levar o meu aluno a aprender mais e melhor. Bom, o segundo questionamento falava a respeito de quais conhecimentos meus alunos não recuperaram ou aprofundar com essa atividade, né? Agora que eu já li a indicação do material do professor, agora que a gente já conversou várias coisas, a gente sabe que a contagem de objetos, porque ele vai ter que responder aqui a quantidade de cubos que estão envolvidos na atividade, e relacionar figuras espaciais a objetos familiares do mundo físico, uma vez que isso daqui é uma representação de blocos que estão no parque. E eu vou entregar para ele também dados, né? Olhando para esses objetos presentes no mundo físico, ele tem que discutir comigo, eu tenho que levá-lo a discutir que estas representações referem-se a figuras espaciais chamadas, denominadas como cubos. Eu não preciso levar para discussão para os meus alunos nessa atividade que esses cubos são blocos retangulares. Não é isso que essa atividade está propondo. Mas lá no encaminhamento diz que são blocos retangulares e por isso a gente quis trazer a discussão para vocês. Quando eu for explorar a atividade com o meu aluno, o objetivo é que ele saiba que isso daqui é um cubo. Nos outros anos e nas outras propostas, aí eu amplio esse conhecimento, trazendo a informação de que o cubo também é conhecido como bloco retangular. O último questionamento que a gente colocou para que a gente pense juntos é em relação às condições didáticas, né? Então, como eu falei, vocês podem ter pensado várias coisas, várias condições didáticas que são necessárias para realizar essa atividade. Nós vamos indicar aqui 4, esperando que amplie as de vocês, mas também se vocês quiserem colocar para a gente lá no chat, lá no link de interação, quais foram as indicações que vocês responderam, fiquem à vontade. É bom porque amplia o nosso repertório também. Então, olhando aqui, nós tivemos a primeira condição didática que nós pensamos ser necessária. É que a partir dos conhecimentos dos meus alunos, oferecer roteiros de estudos maiores, com maiores informações e com atividades exploratórias. A maioria de vocês estão oferecendo roteiros de estudos para os seus alunos, então eu preciso saber o que eles alunos já sabem, eu preciso saber se eu já fiz uma discussão a respeito de algumas coisas que estão propostas aqui, para perguntar
o que esses blocos se assemelham, é necessário que o meu aluno já saiba tudo sobre cubo, ou que ele já tenha olhado para o cubo um monte de vezes? Não. Se ele não souber que é um cubo, eu tenho que informar isso para ele, né? Eu só preciso fazer aquele movimento que a gente vem dizendo para vocês há vários e mais, que é não parar a atividade na sua proposta e pensar em um tempo, seja de forma síncrona ou assíncrona, para ter devolutiva. Ao ter devolutiva desses alunos, seja por áudio, seja por escrito, de alguma forma, eu vou saber se a maioria conseguiu identificar que é um cubo. Se a maioria conseguiu identificar que é um cubo, eu posso avançar aí a discussão. Se não, eu preciso retomar com esse grupo que essa forma se assemelha a um cubo, né? Ah, mas eu não consigo ter essa amplitude, eu não consigo ter esse retorno. Então, você precisa oferecer, ao final dessa atividade, uma devolutiva, que é uma coisa que nós já falamos também, sistematizando a discussão e dizendo que o objetivo dessa atividade era olhar para esses blocos do parque e saber que eles representam um cubo. Não consigo ter devolutiva para fazer um levantamento de conhecimento dos alunos, informo, né? Ou tenho que ter um caminho para informar, para garantir que essa discussão chegue aos alunos. Outra orientação, né, seria orientar a confecção de cubos a partir de uma planificação. Então, eu trouxe aqui uma imagem. Essa planificação, ela está presente lá no material do segundo ano, no material online. Quem aqui se apropriar da ideia e quiser fazer, é só procurar lá no material do segundo ano, que tem a planificação do cubo que você pode oferecer aos alunos do segundo ano. Ah, Silvana, mas eles são muito pequenos, não é para trabalhar planificação agora. Não, vocês não vão explorar tudo sobre planificação, vocês vão apresentar para eles essa possibilidade de fazer essa planificação e transformar essa planificação em um cubo. Quem tem pais parceiros, podem colocar no roteiro, solicitar que os pais construam o cubo com seus alunos. Para fazer essa atividade, nós vamos precisar de no mínimo 4, né? Porque as imagens aqui maiores, os blocos maiores aqui, ó, as formações, tem 4. Então, cada aluno precisa pelo menos ter 4 blocos desse daqui para poder fazer as representações e as explorações necessárias para trabalhar com a atividade, principalmente para fazer essa montagem aqui, ó, e conseguir compreender de forma perceptiva, né, que tem um bloco aqui embaixo. Então, é muito importante. O que a gente pode fazer é oferecer, se eu tiver um grupo de pais parceiros, sempre tem um pai que consegue fazer isso. Lembrando que os pais que fizeram comigo até o momento essa possibilidade, eles vão continuar fazendo. Os pais que não fizeram não vão fazer mesmo. A gente sabe que tem pais que participam e tem pais que têm outras prioridades, que precisam se dedicar a outros movimentos e não conseguem acompanhar como seria interessante. Mas sempre tem um pai ou outro que vai conseguir fazer esse trabalho conosco. Então, tentem oferecer a planificação, orientem que eles façam o cubo. Dá para as crianças pintarem primeiro, cada um dos 4 de uma cor, para na hora de montar ficar claro onde que ela colocou cada um. E aí ela explora isso antes de realizar a atividade, que seria a próxima condição, né? Pedir que eles explorem esses cubos que representem os blocos do parque, né? Então, se eu conseguir dar as planificações para os alunos ou verificar se eles têm em casa 4 cubos para que eles consigam trabalhar, já que eu não estou de forma presencial e eu não vou conseguir oferecer esse cubo, que eles façam as representações que estão aqui no parque, que eles explorem todas elas, que é muito importante, e só depois de explorar todas as representações que eles respondam aos 2 questionamentos da atividade. Olha, eu não consigo, eu não tenho um grupo de pais que tem essa condição, eu não consigo oferecer essa proposta para os meus alunos, nenhum dos meus alunos tem um cubo em casa para explorar. Qual seria uma outra possibilidade? É uma sugestão, né? Gravar um vídeo onde você, professor, está confeccionando esse cubo e explorando as representações. Então, você pinta os cubos de cores diferentes, explora todas as representações da Lígia e do Adriano e vai conversando nesse vídeo com os alunos, permitindo, claro, não da forma ideal de experimentar, porque a forma ideal de experimentar é que ele esteja nesse movimento, mas aí pelo menos você garante essa discussão para os seus alunos. Ah, mas eu sou tímida,
eu não tenho computador, meu celular não dá para fazer isso. Você tem uma parceira? Se você trabalha sozinha ou você tem na sua equipe de professores uma professora que tem familiaridade com tecnologia e que consegue gravar, faz uma troca com ela. Você faz um movimento, ela faz o outro, ela grava o vídeo e aí usa para as duas salas. Sempre tem aquele parceiro que pode colaborar com a gente. Bom, então são sugestões, mas são condições que a gente entende que são necessárias, né? Esse movimento de explorar, pensando que a gente trouxe aqui as contribuições do Sérgio Lorenzato e da professora Célia, de indicando que é importante essa percepção, essa exploração. Então, esse movimento de explorar os cubos é uma condição didática para que o aluno consiga realizar e recuperar a aprendizagem aqui. Ah, mas ele não está recuperando porque eu não acho que ele era próximo a essa discussão. Então, ele está aprofundando o conhecimento. Mas para que ele recupere ou aprofunde esse conhecimento, eu preciso garantir algumas condições mínimas. Eu já sei que uma das condições mínimas é experimentar, é explorar. Então, eu preciso pensar um pouquinho nas formas como eu poderia garantir essa exploração e essa experimentação. Avançando aqui, sistematizando e finalizando as nossas discussões, nós tivemos, então, aqui três pensamentos em jogo, né? Três questões para serem pensadas, né? Que, ao trabalhar com material do volume 3, de recuperação e aprofundamento, será que eu estou recuperando ou aprofundando o conhecimento? Ele recuperar ou aprofundar? Qual é o objetivo que ele está cumprindo com o meu grupo de alunos? Não sei. Vai depender do conhecimento de cada aluno. Quem vai ter essa resposta é você, professor, lá com o seu grupo de aluno. Pode ser que durante as discussões você perceba que você trabalhou, que você teve algumas discussões, mas que você está recuperando. Ou que não, que o que foi desenvolvido até o momento não conseguiu alcançar essas discussões e que você está aprofundando. Nós fizemos, nesse primeiro momento, a análise de uma atividade do primeiro ano, porém, essa discussão, ela é proposta, essa forma de analisar as atividades, essa forma de propor as atividades, ela precisa ser pensada do primeiro ao quinto, né? Então, eu preciso, quando pegar a atividade e realizar o meu planejamento, pensar, enquanto professor, do primeiro ao quinto ano, quais os conhecimentos que eu tenho, quais os conhecimentos que os meus alunos têm e quais são as condições didáticas necessárias para o desenvolvimento daquela atividade. Eu preciso articular essas três reflexões para eu conseguir alcançar da melhor forma possível a aprendizagem do meu aluno utilizando este material ou qualquer outro que eu vou utilizar, mas esse em específico aí com o objetivo de recuperar e aprofundar a aprendizagem. Bom, aqui são as referências desse primeiro momento, como eu comentei, para quem quiser se aproximar aí das discussões que foram feitas. Vou finalizar esse primeiro momento agradecendo muito por essa oportunidade, mais essa oportunidade de estudo com vocês. Eu espero ter trazido aqui boas discussões, boas inquietações para que a gente continue o estudo. Visitem lá o link, acessem o link, interajam, façam as suas colocações, respondam a sua avaliação a respeito do material. Podem colocar inquietações e preocupações em relação ao ensino da geometria também, que a gente quer saber a opinião de vocês. Muito obrigada e até a próxima oportunidade. Olá, professores coordenadores, tudo bem com vocês? Eu sou a Márcia, PCNP da Diretoria de Ensino Campinas Oeste e estou aqui para a gente ter mais uma conversa, né, nesse ATPC do EMAI, ok? O nosso último, né, deste ano de 2020, né? E espero que a gente tenha aí um trabalho bem bacana, tá bom? Conto com a participação de vocês, a interação no link lá, para que vocês façam as perguntas, deem as sugestões, como vocês sempre fazem, tá bom? Então, vamos lá. Hoje a gente vai, o nosso estudo vai ficar no material Aprender Sempre, ok? Eu já vou passar, então, os slides para vocês.
e fazer a leitura aí dos nossos objetivos, ok? A Silvana, né, que trabalha comigo aqui na frente à matemática dos anos iniciais, também já fez essa primeira parte. E agora eu dou continuidade falando especificamente dos quintos anos. Tudo bem? Então, vamos lá. Bom, então, nós vamos falar hoje, né? Vamos ter o foco nas formas geométricas. Então, nós vamos ficar no material, vamos olhar a sequência 3 do material Aprender Sempre, volume 3 de matemática. A unidade temática é o espaço e forma. E o nosso foco, selecionamos atividades que atendem, né? Desenvolvem as habilidades relacionadas a espaço e forma, só que o nosso foco de hoje é a geometria, formas geométricas. Tudo bem? Os objetivos do nosso encontro, então nós vamos retomar, né, os objetivos das sequências propostas no material Aprender Sempre. É um material que o foco aí é a recuperação e aprofundamento das aprendizagens. E analisar os aspectos da aprendizagem, o que é necessário o aluno ter conhecimento para realizar as atividades propostas no material. E o que é necessário o professor saber a respeito dos conteúdos, a fim de garantir as boas intervenções e ampliar as aprendizagens dos alunos. A proposta, então, do material, né, o Aprender Sempre, ele traz a sequência, né, são sequências propostas para 10 aulas, né, então ele traz 10 atividades, né, em cada sequência. No caso, a sequência 3, nós temos aí as 10 atividades, as 10 aulas, e trazem recomendações, intervenções, e ao final são feitas associações, consequências e atividades do EMAI, que é o material que a gente usa no nosso currículo, né? De modo a atender às necessidades de aprendizagem de todos os estudantes. As atividades apresentadas consideram as habilidades do currículo paulista. Tudo bem? Então, nós vamos aí, né, iniciar com a sequência 3, então, brincando com a matemática, né, que vem titulando aí a sequência 3 do material Aprender Sempre. Como a sequência, né, já falamos para vocês, então elas trazem 10 atividades. Como o nosso foco, ele vai ficar hoje com as figuras geométricas, então nós iniciamos na aula 7. Aula 7 do material Aprender Sempre, que traz as figuras geométricas e suas planificações, ok? Então, a habilidade que será desenvolvida aí nessa aula 7, né, onde nós temos as atividades, nós temos aí A, B e C para serem respondidas e desenvolvidas pelos alunos. O que vai abordar? Então, é a habilidade 16 do 5º ano, né? Associar figuras espaciais e suas planificações. Então, quais são as figuras espaciais, né? Prisma, pirâmide, cilindro e cones. Analisar, nomear e comparar seus atributos. Nesta atividade, propostas nessa sequência, nós vamos falar aí sobre, especificamente agora, sobre a planificação, sobre os atributos, a comparação e análise de duas figuras espaciais, o cilindro e o cone, ok? Então, nessa primeira atividade, ele pede o seguinte, então vamos lá, o que vamos aprender? Então, nessa aula, nós vamos aprender a analisar, nomear e comparar as planificações das superfícies do cilindro e do cone, ok? Então, aí tem a situação, né? A Rita, ela estava fazendo um trabalho de matemática e precisava pesquisar sobre as figuras geométricas espaciais de alguns objetos. Ela pesquisou na internet alguns objetos e os separou em 2 grupos. Corpos redondos e os poliedros. Tá? E aí vem, né, esse questionamento. Então, a letra A, primeira pergunta, ela
traz, né, como questionamento aí, o que para o aluno, o que você acha sobre essa organização que Rita fez? Quais são as diferenças entre os corpos redondos e os poliedros? Bom, é, o que o que traz assim de bem interessante já no início, né? Essa sequência, a sequência 3 aí do volume 3, é a primeira atividade relacionada a espaço e forma, né? Então, o que é bem bacana é que ela traz de início já isso, né? Ela traz que os alunos, para resolverem essa situação, eles partem do quê? Da observação. Então, eles vão observar, existe aí a situação de aprendizagem que fala que a Rita estava fazendo o trabalho, que ela selecionou alguns objetos e que ela separou-os em 2 grupos. E a questão é que eles observem. Então, primeiro eles sabem o que você achou, né? O que você, aluno, achou da separação que ela fez. E quais são as diferenças entre os corpos redondos e poliedros. Tá? Então, bem bacana que vejam que ele vem numa proposta de observação. E é isso que a gente precisa que aconteça. Então, o professor ele vem e chama a atenção dos alunos para isso. Né? O que vocês acharam? Por que será que ela separa grupo dos redondos e grupo de poliedros? O que vocês enxergam? O que vocês veem que os objetos que estão no grupo de corpos redondos, o que eles têm que os outros não têm, né? Que os objetos que estão ali na parte dos poliedros não têm? Qual a diferença e semelhança? Então, toda essa observação. Então, é garantido isso, que o aluno entre em contato, né, com os objetos, com uma separação. Isso chama-lhes a atenção para observar que existem semelhanças e diferenças, e ao mesmo tempo ali a própria atividade já traz os nomes, né, a nomenclatura de corpos redondos e poliedros. Só que a grande diferença é essa, é que primeiro é feita uma observação e é colocado tudo que os alunos veem e sabem a respeito disso, ok? E aí a gente passa para a continuidade agora, tá? Então, depois de respondido isso, eles continuam as atividades. Em seguida, né, ele traz o quê? Ele traz a planificação. Planificação aí de sólidos geométricos, né? E vem como solicitação aí de uma atividade, tem 2 perguntas. Em continuidade lá, a letra A, então nós temos como letra B, pinte a planificação da superfície cilindro e da superfície do cone, usando cores diferentes. Então, ele já viu ali o cone, né, e o cilindro. E pede na letra C que ele fale, né, observe as planificações do cilindro e do cone. Quais as semelhanças e diferenças entre elas? Ok? Então, vamos lá. De novo, o que acontece nessa atividade? De novo, pede, em primeiro, para que ele, das 4 figuras aí que estão planificadas, que ele aponte qual é a planificação do cilindro e do cone. Percebam que já nesse momento ele usa cilindro e cone, né? Os nomes corretos aí, a nomenclatura. Vamos pensar o seguinte, no slide anterior, né, ele vem com essa situação é uma retomada dos conhecimentos. Então, ele apresenta as figuras, né, os corpos redondos, apresenta os poliedros e pede para que eles lembrem, então, sobre isso, lembrem não, que eles digam sobre as diferenças, né? Quando a gente fala da proposta desse material Aprender Sempre e de todo o significado que a gente quer retomar, é que no material, o Aprender Sempre, ele traz o material do aluno e do professor. E o que tem de diferencial lá no material do professor? Todos os encaminhamentos. Então, é necessário que nesse momento que está planejando, aí, nossa, vou dar essa sequência para a minha turma, tal, precisa olhar, os professores têm ali os encaminhamentos. Então, assim, é uma retomada. Ali está dizendo isso. Então, que você vai retomar com os alunos, caso nessa primeira conversa, né, você sinta que eles tenham dificuldade, que não se lembre nem dos nomes dos objetos, das formas geométricas e espaciais, você retome numa outra atividade, numa outra sequência,
tá certo? Então, todos esses encaminhamentos têm. Então, digamos que os alunos retomaram, que eles já sempre que... Vamos lembrar que nós estamos no 5º ano e que já lá desde o 1º e 2º ano já vem conversando sobre isso. Se não me engano, a atividade do 2º ano já traz alguma coisa nesse sentido que a gente está retomando aqui no 5º. Ok? Então, por que eu fiz essa parada um pouquinho e voltei para a primeira atividade? Porque é sempre bom a gente lembrar que existe a primeira, existe toda uma conversa aqui, uma socialização das discussões, e aí sim o professor vem e passa para essa segunda fase, que já é a planificação, que já está falando de cilindro e cone, né? E, de novo, olha que interessante, de novo, ele pede ali na letra C, observe as planificações dos cilindros e do cone e quais as semelhanças e diferenças entre elas. Então, de novo, o aluno vai colocar em jogo aquilo que ele está observando, tá? Então, né, tudo que ele puder apontar. Então, quais as semelhanças? O que tem de semelhança? E o cone tem aí é um corpo redondo. Os dois são corpos redondos, ok, né? Que outra semelhança tem? A base, né? Os dois têm uma base. O cone tem uma base circular, o cilindro tem 2 bases circulares. E aí eles vão colocando, e mesmo que coloquem, né, no linguajar aí deles, coloque, tem uma parte redonda, a gente entende o que ele está querendo falar e vai haver um momento posterior onde aí sim o professor vai fazer o quê? Sistematizar todo esse conhecimento, toda essa observação que o aluno muitas vezes tenha trazido aí de uma maneira mais informal. Aí sim é o momento do professor colocar as informações, tudo bem? E aí, o próprio material, né? O próprio material traz traz essa... O que ele aprendeu, né? Traz vamos dizer, uma sistematização. Essa é a palavra da aula 7, né? E isso a gente pode encontrar, muito importante, lá no material do professor. Então, professor, ao final da aula, recupere com a turma o que aprendemos. O que aprendemos hoje. Retome algumas informações importantes estudadas nessa atividade, tais como as diferenças entre os corpos redondos e poliedros, a planificação do cilindro e do cone, as suas diferenças e semelhanças, como, por exemplo, as diferenças. Corpos redondos, as suas faces são curvas, não são formadas por polígonos, não têm segmentos de reta. Enquanto os poliedros, as suas faces são formadas por polígonos e suas arestas são segmentos de reta. Nessa retomada, explore as características de alguns objetos que você trouxe para a aula. Então, lembrando para vocês, esse trecho aqui, esse recorte, ele está lá no material do professor. E esse é a finalização dessa aula 7, tá? Então, tem lá, inclusive, uma sugestão de como pode ser feito esse encerramento, essa sistematização junto aos alunos. Tudo bem? Esse é um pedaço, é o recorte, é o final, mas durante todo o desenvolvimento da aula tem lá a conversa inicial, as orientações, as intervenções, as figuras geométricas e suas planificações. Então a gente continua na aula 7. Aí a gente vem agora para os saberes necessários para o professor retomar no momento em que está realizando o planejamento de suas aulas, com a intenção de antecipar dúvidas dos alunos e complementar, complementar os conhecimentos da turma. Bom, aqui nós fizemos, vocês perceberam 2 movimentos, né? Então, primeiro eu trouxe lá a atividade do aluno. Então, a gente consegue, no desenvolvimento da aula, tirar tudo que ele conhece sobre o assunto, que é nas observações, o que ele coloca, os saberes que ele tem. O professor, ele tem um respaldo, o próprio material, assim como o EMAI, do livro do professor, traz todo um encaminhamento, traz todo um respaldo para o professor também. E, inclusive, quando ele está planejando as aulas, o professor está planejando suas aulas, como vem todos os encaminhamentos, as perguntas, é uma maneira da gente antecipar a dúvida que minha turma vai ter, ou então, nossa, se eu faço esse questionamento e o aluno me faz aquilo, o que eu sei
né? O que eu precisaria revisitar para falar sobre isso que ajudasse, né, os alunos ou a sanar alguma dificuldade ou em ampliar o conhecimento que ele já tem, porque esse que é o objetivo, né? A intenção, quando a gente vai para uma aula, a gente planeja uma aula, qual é a minha intenção enquanto professor? Recuperar alguma aprendizagem ou aprofundar aquilo que eles já sabem, né? Então, a gente tem que ter isso como intenção e a gente tem que ter isso no planejamento bem pensado também, porque precisamos, enquanto professores, né, enquanto ali na parceria da sala de aula, o parceiro com mais experiência, de levar uma dessas soluções aí, ou a parte de recuperação de aprendizagens, ou uma parte de um avanço da aprendizagem daquilo que já está construído pelos alunos, ok? Então, pensando nisso, nós resolvemos trazer agora talvez uma retomada que pode ser que ajude os professores, né? E que talvez ele precise ou que não precise. Mas nós trouxemos, porque é bacana saber os saberes dos alunos e depois o que o professor, ele entra com quais saberes, ele tem que estar ali já revisitado, né? Os saberes que ele tem no momento da discussão em sala de aula, do fechamento das discussões, ok? Então, isso que vai agora é para o professor, certo? Estudo dele, não para as crianças necessariamente, tá? Então, vamos lá. Aí tem um pouquinho de definições, né? Corpos redondos. Então, são figuras geométricas sólidas totalmente compostas por superfícies curvas e planas. Entre os corpos redondos mais comuns, nós temos o cone, a esfera e o cilindro. Nessa atividade em questão, a esfera não estava em jogo, né? Mas estava só o cone e o cilindro. Mas nós temos esses 3 corpos redondos mais comuns. Então, o cone é um corpo redondo composto por base circular e superfície curva, né? Então, aqui nós temos o cone, certo? Aqui, tá? Então, base circular aqui embaixo, né? E a superfície curva, aqui essa superfície. Temos o cone aqui também na casquinha do sorvete, então a base circular, né? E a superfície curva. A esfera é um corpo geométrico completamente curvado, composto por uma superfície curvada. Vamos pensar aqui que não tem, mas a esfera aqui, ó, a cerejinha do sorvete, né? Tem como exemplo, depois a esfera aqui, ó lá, uma bola de bilhar. E nós temos o cilindro, que é um corpo geométrico composto por uma superfície curva, que aqui nós temos a latinha, né, do refrigerante. Aqui o extintor também, ele entra como exemplo do cilindro. Então, ele é composto por uma superfície curva e 2 bases planas e circulares, ok? E aí, lembrando lá, né, quando o aluno fala, então, diferença cone e cilindro, as bases, né, as superfícies são curvadas, né? E as bases, o cilindro possui 2 bases circulares e o cone possui apenas uma base circular. Podemos encontrar muitas formas redondas do corpo em objetos na vida real, como um vulcão, representando aí, lembrando, né, o cone, uma bola de bilhar, lembrando aí a esfera, ou um balde de tintas, lembrando aí o cilindro. Falando agora um pouquinho para os conhecimentos dos professores sobre poliedros, né? É um sólido geométrico cuja superfície é composta por um número finito de faces e que cada uma das faces é um polígono. Estamos falando de formas geométricas que têm várias faces, então, faces, né? Faces, também podemos chamar de lados, né? E são planas, diferente dos corpos redondos, né? Características do poliedros, então. Então, como eu sei que é um poliedro? Bom, ele tem que ter face, ele tem que ter arestas, ele tem que ter vértices, né? E aí eu consigo dizer que ele é um poliedro. Então, faces. As faces de um poliedro são as superfícies planas na parte externa do poliedro, né? Então, vamos pegar o dado. As faces são aqui, né, as superfícies planas, onde nós temos a representação dos números do dado. Então, aqui no dado, olha, aqui é uma face, onde está representada uma bolinha
o número 1, né, uma quantidade. Aqui onde tem o 4, representando essas 4, né, pontinhos, aí o número 4 do dado, temos outra face. Aqui onde aparece o 6, outra face. Uma face escondida do outro lado, paralelo ao 4, uma face escondida do outro lado, paralelo ao 6, e uma face paralela ao 1 aqui embaixo, tá certo? Nos poliedros, nós temos as arestas. As arestas dos poliedros são compostos pelos lados que formam cada face. Então, vamos pensar um pouquinho. Vamos pensar aqui na face, representado, né, do dado com 4 aqui. 4 pontinhos. O que são as arestas? São os lados da face. Olha aqui, vamos pensar nessa face. Esse lado, né, que é esse risco aqui, ó, que está juntando, né, o lado, ó. Primeiro que se a gente pensar nessa face, eu tenho 4 lados, porque essa face, ela tem a forma de um quadrado, né? Tá certo? Os 4 lados iguais. Então, cada lado dessa minha face, cada lado, ela é chamado de aresta. Então, aqui eu tenho uma aresta, aqui em cima eu tenho outra aresta aqui desse lado e outra aresta aqui embaixo. São os lados da minha face, tudo bem? E aí nós temos os vértices. O que são os vértices? Vértices de um poliedro são os pontos em que as arestas se encontram. Vamos lembrar aqui, vamos voltar para a face, representada aqui com os 4 pontinhos, né? Face aqui representa o 4 do dado. As arestas estão aqui, eu tenho 4 arestas nessa face. Quando a gente pega aqui o 6, essa face, ela também tem 4 arestas, que são os 4 lados. E aqui o 1, eu também tenho 4 arestas, que são os 4 lados. Quando a aresta aqui do 1 se encontra com essa aresta aqui do 6, né, e do 4, certo? Ela forma aqui esse pontinho, eu tenho o meu vértice, ok? Então, aqui está um vértice, é o encontro, então, deste lado com este lado e este outro lado, que são as minhas arestas, tá? Então, olha, vou passar o mouse aqui, 1, 2 e 3 arestas, eu tenho aqui esse pontinho e é o meu vértice, ok? Então, a gente tem 1, 2, 3, 4 vértices aqui no dado, né, nesse poliedro, representado pela figura do dado. E aqui embaixo, a gente, virando o dado, a gente contaria mais 1, 2, 3 e 4. Então, o dado, aqui representando esse poliedro, né? A figura do dado, ele tem 8 vértices. 4 vértices aqui na parte de cima e mais 4 vértices aqui embaixo, que são formados pelo encontro das arestas. Aí nós vamos para a aula 8, que é desenhando os polígonos. Essa habilidade, então, é reconhecer, nomear e comparar polígonos considerando lados, vértices e ângulos e desenhá-los utilizando material de desenho ou tecnologias digitais. Então, polígonos, figura plana e fechada, constituída por segmentos de reta. E aqui nós temos os exemplos de alguns polígonos. Os ângulos são formados por 2 lados consecutivos de um polígono. Então, vamos pensar no polígono 1, né? Eu tenho, então, ele é composto por uma figura fechada, lá, segmentos de reta, figura fechada. E quando eu tenho 2 lados aqui, nesse caso da figura 1, 2 lados do polígono, aqui eu consigo ter, eu formo o quê? O ângulo, certo? Então, em cada figura aqui, em cada polígono, eu tenho os lados e tenho os ângulos. Tenho esse ângulo, esse outro. Aqui nós temos, olha aqui, os 5 ângulos, né, da figura 3. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 ângulos internos. Estamos falando dos ângulos internos de cada figura. E aí vem o questionamento: quais, na verdade, desses polígonos têm ângulos de 90 graus?
e maior que 90 e menor que 90. Então, vamos lembrar um pouquinho, pensando que essa aula, estamos no 5º ano, né? E com certeza o aluno já deve ter ouvido falar sobre os ângulos, tá certo? De 90 graus, menores e maiores, porque aqui é uma retomada. Mas vamos pensar que o material, ele traz o quê? Retomada das aprendizagens. Então, no caso de não aprender ou então não estar consolidado, é o momento de fazer essa retomada aí, e já o professor preparado para isso, ele vai conversando, né? A pergunta ela já vem direta: quais desses polígonos têm ângulos de 90 graus? Suponhamos que muitos da sala não consigam responder quais são, né? Então, é o momento do professor saber que ele dá, nesse momento aí, ele faz uma retomada. Vocês lembram o que são polígonos, né? Vocês lembram aí dos lados, que são figuras fechadas, formadas por segmentos de retas? Vocês estão vendo aí onde duas retas se encontram? Lembram como chama isso daí? Enfim, ele vai fazendo toda essa retomada. Por isso é importante o estudo e planejamento do professor antes da aula, tá? Aqui, falando ainda dessa aula 8, desse início aí da conversa, eu só pus aqui a figura mostrando todo o material do professor. Aqui ele traz todo o desenvolvimento da atividade, tá? Eu foquei aqui, fiz um recorte na parte do desenvolvimento e intervenções, que é uma dica ali para o professor, tá? Então, assim, comente com o estudante que nessa aula eles irão desenhar alguns polígonos, analisar os seus ângulos, reconhecer a congruência dos ângulos e a proporcionalidade entre os lados de figuras poligonais em situações de ampliação e redução. Explique que na sequência anterior eles nomearam e compararam alguns polígonos em relação aos lados e vértices, e nessa atividade eles vão analisar os seus ângulos. Inicie retomando com a turma sobre os significados de polígono, que é uma figura geométrica plana, fechada, formada por segmento de reta, que não se cruzam. Faça o desenho de alguns polígonos na lousa e peça que analisem cada um deles, verificando os lados, os vértices, os ângulos, nomeando-as. Em seguida, peça que leiam a atividade 1, que analisem os ângulos de cada polígono. Como o objetivo da atividade é verificar os polígonos que têm ângulos iguais, maiores ou menores que 90 graus, retome o conceito de ângulos de 90 graus, chamado também de ângulo reto, e explique que seus lados são perpendiculares, formando assim 90 graus. Mostre para a turma os lugares da sala onde encontram os ângulos de 90 graus, como, por exemplo, o canto da porta, os cantos da lousa, os cantos da folha do caderno. Peça que utilizem essas comparações para responderem à atividade. Na socialização, garanta que os estudantes percebam que a figura que tem ângulos de 90 graus é a figura 1. Na figura 2, os ângulos são menores que 90 graus. E na figura 3 e 4, os ângulos são maiores que 90 graus. Ok? Eu fiz questão de fazer a leitura aqui na íntegra da parte do desenvolvimento e intervenções para reforçar o quanto o material do professor ele colabora para o planejamento, para a discussão e até para o estudo do professor no momento que ele está planejando a aula dele. Tem todas as dicas, tem todo o passo a passo. Então, gente, é muito necessário que a gente, quanto professor, olhe para o material do professor. Se não fosse importante, não teria o material do professor. É todo esse encaminhamento, toda essa conversa que faz a diferença, que faz com que as habilidades sejam garantidas e não apenas as respostas corretas, né? Tá certo? Não só saber o que é isso, o que é aquilo, conceituar o que são polígonos, o que são corpos redondos. Não é esse o nosso interesse, né? O nosso objetivo é que as crianças adquiram habilidade e consigam aí perceber as semelhanças, diferenças e realmente aprender tudo isso, tá? Então, aqui fala dos ângulos, né? Já ele falou na figura 1, quais serão as respostas. Bacana que o ângulo de 90 graus, como eles colocaram, são os ângulos comumente aí vistos, né? Mais comuns, por isso que eles são tratados. E aí, fazendo
comparação depois. Então, é fácil identificar o ângulo de 90 graus, o ângulo reto, e aí se abre mais, fica maior, né? Então, é maior que 90 graus, ele não precisa dizer quanto tem, e é um menor que 90 graus. É só se fazer essa comparação do que representa o ângulo de 90 graus, identificar uma figura que tenha um ângulo de 90 graus, e identificar figuras que tenham ângulos maiores ou menores que 90 graus. Aí vem para essa atividade para a próxima, né? E a habilidade é reconhecer, nomear e comparar os polígonos, considerando os lados, vértices e ângulos, desenhá-los utilizando o material de desenho, tecnologias digitais. Tá. Então, aqui tem algumas dicas, né? Uma atividade que traz, então, características, né? Traz dicas, e aí o aluno ele vai fazer o quê? Ele faz o desenho da figura, do polígono, né? Que está sendo ali indicado através das dicas, e depois ele traz o nome do polígono, tá certo? Então, depois de todo esse estudo, traz agora para ver o que ele conseguiu aí atribuir, né? Então, tem os atributos de cada polígono e depois ver se ele consegue nomear, desenhar, representar por desenhos e nomear, certo? Aí nós temos ainda nessa atividade na aula 8, a parte, né, que é reconhecer a congruência dos ângulos, a proporcionalidade entre os lados correspondentes das figuras poligonais em situações de ampliação e de redução em malhas quadriculadas, usando tecnologias digitais, né? E aí tem, então, a situação problema, né, que aí tem a situação problema, né? Que o seu José aí, ele vai fazer uma horta, então tem aí, ele tem um sítio, ele quer fazer uma horta. Então, ele representou na forma de desenho. Então, observem o desenho da horta dele, né? Que é o sítio, aqui, essa parte alaranjada, a horta. E aí, o que acontece, né? Ele viu que ele achou que ficaria muito grande, ele ocuparia muito espaço, então a proposta é que o seu José, ele quer fazer a horta dele agora, mas ele não quer mais fazer nessa dimensão. Ele quer fazer uma horta com dimensões 2 vezes menores. E pede, né, a solicitação é para que o aluno, então, desenhe aqui nessa malha abaixo, né, como ficaria essa horta agora aqui, utilizando a malha quadriculada, o tamanho, né, da horta, entendendo que ele quer fazer uma redução das dimensões 2 vezes menores. Ok? Então, aqui, né, o objetivo, né, dessa atividade, olha lá, isso daqui veio tá no material do professor lá do Aprender Sempre, né, que o objetivo é trabalhar ampliação e redução. Tá certo? Tem todas as sugestões das perguntas, né? Vocês sabem o que é uma... que são figuras semelhantes, o que tem que ter para que elas sejam semelhantes, né? Então, elas têm que manter, então, o mesmo ângulo, né? Não pode ficar desfocada. Toda essa conversa que vai tendo com os alunos, tá certo? Então, o objetivo é que os estudantes percebam que para reduzir ou ampliar as figuras, os lados precisam ser proporcionais, os ângulos devem continuar com as mesmas medidas. Tá? Para reduzirmos uma figura, será feita aí uma adição, uma multiplicação. Né? Tá perguntando, será que para reduzir a gente multiplica ou adiciona? Então, o que ele tem que entender? O que ele entende, na verdade, quando você fala em reduzir ou ampliar? É essa conversa que o professor vai puxando. Então, aí por isso que está essa dica. Ele pergunta, será então que para reduzir uma figura eu vou multiplicar os lados, eu vou adicionar? Ele tem que entender, então, de primeiro o quê? Que o reduzir é diminuir. Tá certo? E aí, então, se ele vai reduzir 2 vezes, então, ele vai fazer o quê? A divisão. Né? Então, a gente espera, né, que os alunos, então, contem aqui quanto tem aqui na dimensão da horta na horizontal, quanto tem na vertical, e que ele faça, né, um desenho correspondendo à metade dessas dimensões. Né? Aqui eu tenho 30 quadradinhos, unidades aqui representando, né, 30 unidades de medida de quadradinhos na horizontal, e aqui
a gente tem 10. Então, espera-se que no desenho ele reduza fazendo pela metade. Então, vai ficar 5 na vertical, né? E 15 na horizontal. E aí, saberes necessários para o professor retomar o momento em que está realizando o planejamento de suas aulas, com a intenção de antecipar dúvidas dos alunos e complementar os conhecimentos da turma. Tá? Então, aí vem de novo alguma coisa, alguma retomada para o professor. Então, aí a gente traz os elementos dos polígonos, né? Relembrando que são os vértices, lados, os ângulos internos, os ângulos externos, diagonais. E lembrando, gente, que essa é uma retomada para o professor. Ok? Então, a partir dessa retomada, ele revisitou essa parte que é importante para ele. Quando ele vai para a sala de aula, que não vai tratar nem de ângulos externos, nem internos, nada disso, nem de diagonal nesse momento, mas ele tem esse embasamento, né, esse aporte, esse suporte, para que ele possa o quê? Lá na hora, se necessário, ampliar o conhecimento? Pode, lógico que sim. Né? Então, isso tudo é preparação, né, para o professor ter isso já, caso ele sinta a necessidade. Assim, certo? Aí também vem os ângulos notáveis, né? Falando um pouquinho aí sobre os ângulos mais observados, então, pelo homem na natureza. Eles deram origem à escolha específica dos números utilizados para medir os ângulos, né? Então, uma propriedade interessante do ângulo raso. Então, o ângulo raso é esse aqui, né? Olha lá, formado, né, que ele tem 180 graus. É que as semirretas que o formam, ao serem ligadas, podem ser vistas como uma única reta. Ou seja, um dado ponto em uma reta, o ângulo formado nesse ponto é 180 graus. E aí fala um pouquinho do ângulo reto, que é o que a gente vai lá depois trazer para os alunos, né? Que o ângulo de 90 graus. Acredita que esses valores foram escolhidos em uma época, né, onde os homens acreditavam que o ano possuía 360 dias. Cada dia foi considerado como uma unidade de medida de ângulo descrito pela Terra ao redor do Sol, e por isso uma volta inteira seria 360 graus, né? Então vamos pensar que se a gente pega aqui, eu tenho 360 graus, se eu dou continuidade a essa reta e venho até aqui, esse ângulo, eu tenho o ângulo raso 180 graus, para cá 180 graus, e quando eu tenho só aqui, essa parte eu tenho 90 graus, né? Que na verdade é metade do ângulo raso, né? 180 graus. Então, o ângulo importante conhecido é o ângulo reto, sua medida é 90 graus. Esse ângulo é muito encontrado na construção civil, nas quinas formadas por duas paredes. Sua importância é tão grande que existe uma ferramenta criada exclusivamente para ajudar a construir esse tipo de quina e para medir esse ângulo, que é denominado esquadro. Tá? Bom, aqui é importante que quando a gente traz algumas contribuições para os professores, né, no momento dele fazer o planejamento, para revisitar algum conceito, porque muitas vezes a gente não trata ou não está no 5º ano, no 4º ano, então se afastou um pouquinho desses conceitos de ângulos, né, de poliedros, de corpos redondos, da própria geometria em si. Então é bacana e simplesmente é um chamado. Cada professor vai sentir a necessidade de aprofundar o seu estudo, ou não preciso, isso está tranquilo. E a gente coloca algumas coisas que, inclusive, pode sim ser repassado por os alunos, sim, dependendo do conhecimento, do que eles têm, lógico que pode ser passado. Né? É o professor que melhor sabe se ele deixa aquilo para ele ou se ele vai ali colocar na aula também, ok? Bom, nós vemos aqui finalizando as discussões, então o importante é pensarmos em garantir momentos de aprendizagem, né, na condução das situações propostas. Esse é o nosso o objetivo maior, tanto no EMAI, e o Aprender Sempre agora traz isso também. Tá certo? Se eu tenho um livro didático e não tem ali as orientações, como traz o EMAI e o Aprender Sempre, não tem problema. Eu estou acostumada com isso, então eu olho para a atividade, eu não vou na atividade direta passar para o aluno. Eu mesmo posso fazer as perguntas, que questões eu levo, que discussão eu levo para o meu aluno antes de iniciar essa atividade. Tá? Então, para que esses momentos possam ser aproveitados da melhor maneira, alguns aspectos são essenciais.
Primeiro, é o planejamento das atividades pelo professor. Então, o planejamento ele tem que ter estudo, a intencionalidade, a antecipação, já pensar nas intervenções, é aí que a gente chama a antecipação, né? E a preparação dos materiais, que isso é importante também. O que eu vou utilizar? Vou levar uns objetos, né? Vou pedir o que para os alunos? Tem que ter intencionalidade. Então, eu conheço a minha turma, eu vou com qual intenção levar essa aula para eles? Numa retomada ou num aprofundamento das aprendizagens? E outro aspecto importante, né, essencial, é ler os encaminhamentos das atividades. Aqui eu acho que está básico, acho que a gente conseguiu trazer isso para vocês, o quanto os encaminhamentos fazem a diferença. É nesse momento que as habilidades são garantidas, nos momentos de pensamento, reflexão, discussão, execução e socialização. Tá? Vou deixar o slide aí um pouquinho. As sequências didáticas de língua, português e matemática contam com orientações didáticas para os professores, que auxiliarão no trabalho para o desenvolvimento das habilidades essenciais de cada ano, de forma articulada a outros materiais disponibilizados. Para favorecer essa articulação, há indicações de como utilizar as sequências didáticas em conjunto com o ler e escrever e a educação matemática dos anos iniciais, o EMAI. Cada professor, a partir da realidade vivida em seu contexto, poderá utilizar essas sequências didáticas para promover o desenvolvimento dos estudantes de forma adaptada às necessidades de cada turma e de cada um, com o objetivo de oferecer a todos oportunidades de aprendizagens, não deixando ninguém para trás. Bom, aqui, esse último slide aí, de finalizando as discussões também, eu trouxe o quê? Um recorte do que está lá no material Aprender Sempre. Né? Então, tudo que a gente discutiu e falou da importância, o próprio material traz também, dizendo que a importância disso tudo. Ok? E aqui, então, a gente encerra, né, mais uma discussão com vocês. Na verdade, foi uma conversa, né, gente? E a gente encerra mais um momento de ATPC do EMAI. Espero que vocês tenham gostado, que tenham aproveitado. A gente espera vocês aí tanto aí no chat, quanto depois lá no link de interações, que vocês coloquem suas impressões. Quero agradecer mais uma vez a atenção de todos e dizer que é muito bom estar aqui com vocês e conversar mesmo assim, né? A gente conversa na gravação, aqui sozinha, e vocês depois vão nos ouvindo, né? É um prazer e até a próxima, tá bom?